Tudo se inicia quando Arthur revela a Rocio que ele é o filho que ela tanto procurou ao longo dos anos. Ele a chama de mamãe, e a emoção toma conta dela, deixando-a sem forças. Arthur percebe o mal-estar e pede que ela se sente. Rocio, emocionada, confessa que esperou por esse momento a vida toda e pergunta como ele descobriu. Arthur explica que foi por Valéria, no dia em que esteve em seu apartamento, e que depois resolveu fazer um teste de DNA com os irmãos. Como o sangue não bateu, ele percebeu que era dela. Rocio se emociona ainda mais, agradece a Deus e afirma que nunca teve dúvidas de que esse dia chegaria. Arthur, curioso, questiona o que aconteceu no passado. Rocio então revela que o homem que ele sempre acreditou ser seu pai o afastou dela. Arthur se recusa a acreditar, mas ela insiste que é verdade. Conta que o verdadeiro pai dele entregou a vida pela empresa Portila, mas acabou morrendo em um acidente com uma das máquinas. Explica ainda que sua gravidez foi muito delicada e, após o parto, ficou em estado grave. Quando recuperou a consciência, foi informada de que os Portila haviam levado o bebê. Com dor, lamenta o fato de ele ter crescido ao lado de pessoas tão cruéis. No hospital, o médico comunica a Juan que a gravidez de Camila não teria sobrevivido de qualquer forma. Juan, em choque, pergunta desde quando ela sabia. O doutor explica que já fazia cerca de 2 semanas, desde a primeira consulta. Apesar da notícia, reforça que ainda podem tentar novamente. Juan agradece, mas fica abalado com a revelação. Assim que o médico sai, ele permanece imóvel, processando a verdade que acaba de ouvir. Enquanto isso, Michelle convida Nicolas e Valéria para o almoço. Valéria recusa, alegando ter compromissos, e promete que irão se encontrar em outro momento. Ao se despedirem, Nicolas comenta com Michelle que sua chegada foi providencial, pois estava prestes a fazer algo de que poderia se arrepender. Ela, surpresa, pergunta do que se trata, e ele responde que era por causa de Arthur. Michelle, firme, o aconselha a não se sacrificar tanto, lembrando que ele precisa pensar em si mesmo. Na mansão, Leonardo anuncia a Paula que vai procurar emprego. Ela se irrita, dizendo que um Portila jamais deveria se humilhar atrás de trabalho e que seria melhor conversar com o pai. Leonardo, decidido, responde que essa opção já não existe. Ele ainda sugere que Paula também procure uma ocupação, mas ela alega que sua época como modelo ficou no passado, já que se dedicou inteiramente a ele. Leonardo, impaciente, diz que ela deve começar a procurar outro lugar para morar, pois o tempo deles naquela casa está chegando ao fim. Na vila, Camila percebe o silêncio de Juan e questiona o motivo. Ele respira fundo e acusa-a de enganá-lo durante todo esse tempo. Camila, nervosa, nega saber do que ele fala. Juan insiste que ela o iludiu com a ideia de ter um filho, mesmo sabendo que o bebê não sobreviveria. Revoltado, acusa-a ainda de culpar Mar injustamente. Camila tenta se defender, dizendo que se apaixonou por ele, mas Juan não acredita. Para ele, tudo não passou de um capricho de quem queria uma família a qualquer custo, às custas dos sentimentos dele. Enquanto isso, na mansão, Ofélia se senta à mesa para o almoço e comenta estar agitada com tantas descobertas recentes. Mar fica curiosa e pergunta a que ela se refere. Ofélia responde que todos escondem segredos, mas Luiz pede que façam a refeição em paz. Ela concorda, mas não perde a chance de dizer que cada um tem algo do passado que gostaria de ocultar. De repente, lança uma provocação a Paula, perguntando se ela não tem razão. Paula se irrita com a indireta, mas Luiz volta a pedir silêncio. Mesmo assim, Ofélia mantém o olhar fixo em Paula,
carregado de suspeita. De volta à vila, Camila pede a Juan uma chance de perdão. Ele, firme, diz que não, pois se ela tivesse contado a verdade desde o início, ele a apoiaria. Mas preferiu brincar com os sentimentos dele e também dos pais. Camila chora, tentando se justificar e culpando Mar mais uma vez, mas Juan a desmente. Declara que não pode continuar depois de tamanha mentira e sai, deixando-a arrasada. Logo em seguida, Susana pede a Juan que ofereça apoio a Camila nesse momento delicado. Ele, porém, se recusa, dizendo que foi enganado por ela, e sai furioso, deixando Susana atônita. Em outro lugar, Arthur pede a Rocio que mantenha aquele segredo entre eles, prometendo que conversará com o pai depois. Ela aceita, mas nesse instante o telefone dele toca. É Priscila, pedindo para encontrá-lo. Rocio, curiosa, pergunta se ele vai sair com outra moça. Ele confirma, e ela demonstra satisfação, dizendo que isso é ótimo, já que Valéria e a mãe sempre complicam tudo. Revela ainda que, quando precisou de ajuda delas, só encontrou evasivas. Em seguida, pede para abraçar o filho. Na mansão, Paula se aproxima de Ofélia, exigindo que fale claramente o que tem a dizer, ao invés de lançar indiretas que incomodam a todos. Ofélia responde que tem muito guardado, mas que revelará apenas no momento certo. Paula, tomada pela raiva, se afasta às pressas, deixando um clima tenso na mesa. De volta à vila, Susana vai até o quarto de Camila e revela que já sabe da mentira sobre a gravidez. Camila, chorando, insiste que estava grávida, mas que realmente perdeu o bebê. Susana, firme, diz que ela já sabia que a gestação não tinha futuro. Camila confessa que teve medo de ser abandonada por Juan, e por isso ocultou a verdade. Susana responde que, se tivesse sido sincera, ela própria teria ajudado. Mas agora não pode apoiar alguém que brincou com os sentimentos de seu filho, e sai, deixando Camila ainda mais destruída. Enquanto isso, Leonardo volta para casa desanimado, dizendo a Paula que ninguém quis lhe dar trabalho. Ela diz que já esperava por isso e insiste que ele deve voltar à empresa do pai. Leonardo, determinado, recusa. Nesse instante, o celular de Paula toca. Ao ver o número, ela fica assustada e desliga imediatamente. Leonardo pergunta se ela não vai atender, mas ela afirma que deve ser do banco. O telefone toca de novo, e o nervosismo de Paula só aumenta. No dia seguinte, Juan chega em casa, e Camila, ansiosa, diz que passou a noite toda preocupada com ele. Juan, frio, responde que não há motivo para isso, pois entre eles não existe mais nada. Desesperada, Camila insiste para que esqueçam o ocorrido e recomeçam do zero. Com lágrimas nos olhos, pergunta o que ele acha dessa ideia. Nesse momento, Arthur chega para a reunião com Valéria e Nicolas, avisando que o acionista deve estar a caminho. De repente, Priscila surge e cumprimenta a todos com um sorriso. Nicolas, intrigado, comenta que já sabe que ela arrumou o tal acionista e pergunta quando ele vai aparecer. Para surpresa de todos, Priscila revela que é ela mesma. O clima fica tenso e a reunião começa, deixando Valéria visivelmente incomodada. Enquanto isso, Juan conversa com Camila e diz que não pode continuar ao lado dela. Explica que sua família já está acostumada a viver em meio a mentiras, mas ele não. Acrescenta que já foi difícil iniciarem o casamento de forma equivocada, e agora não pode mais sustentar aquilo. Camila insiste que o ama, mas Juan não acredita e afirma que os dois não podem mais permanecer juntos. De volta à reunião, Nicolas conclui sua apresentação e mostra os planos a Priscila. Ela pergunta de quanto precisam,
e ele responde que o valor é 5 milhões, mostrando os números de retorno financeiro. Valéria elogia a qualidade das roupas, mas Priscila interrompe para dizer que não tem certeza se Valéria é a pessoa ideal para ser o rosto da marca. Nicolas reage, dizendo que isso não está em discussão, e Arthur concorda. Priscila insiste que, se querem alcançar tantas vendas, precisam de alguém mais conhecido, não de uma iniciante. Valéria rebate, dizendo que a marca representa pessoas fortes, que lutam e trabalham, e é por isso que foi escolhida. Nicolas pede calma e reforça que todos devem manter o nível profissional. Priscila diz que está fazendo exatamente isso e destaca o empenho dos dois irmãos, mas admite que não a querem como acionista. Valéria responde que sua vontade não está em jogo, mas sim a desconfiança em alguém que incendiou sua casa, a atacou e ainda a levou para a cadeia. Priscila garante que tudo ficou no passado e finge aceitar a exclusão, pegando sua bolsa para ir embora. Porém, Valéria a interrompe, perguntando o que pode fazer para provar que merece a posição. Priscila explica que está colocando o dinheiro, enquanto Nicolas e Arthur assumem os riscos. Ela, ao contrário, só tem a ganhar, pois também será modelo. Valéria então propõe não cobrar nada nas primeiras sessões fotográficas. Priscila aceita, afirmando que o dinheiro estará na conta no dia seguinte, e vai embora. Arthur agradece a Valéria, mas Nicolas alerta que ela caiu no jogo de Priscila. Mesmo assim, Valéria diz que não vai colocar em risco o sonho deles por causa das diferenças pessoais. Enquanto isso, Paula chega à porta do presídio e é surpreendida por Mateus, que se apresenta como irmão de Saul. Ele a acusa de enganar Saul e promete que vai fazê-la pagar pelo tempo que o irmão passou preso. Paula tenta manter a firmeza, mas fica abalada com a ameaça. Na mansão, Ofélia abre o jogo com Mar e revela que Paula se vendia no passado. Mar fica em choque, lembrando-se de como Paula sempre se passou por esposa exemplar. Indignada, diz que vai jogar a verdade em sua cara assim que a encontrar. Mas Ofélia pede calma e aconselha esperar, lembrando que a vingança precisa ser servida no momento certo. Enquanto isso, no presídio, Paula responde a Mateus dizendo que Saul foi preso porque se aproveitou dela. Mateus nega e garante que é mentira, prometendo que ela vai pagar por todas as histórias que inventou. Antes de sair, afirma que muita gente ficará satisfeita em vê-la cair. Paula fica furiosa com as palavras dele, mas sem ter como reagir. Na vila, Camila aparece com sua mala e fala para Susana e Jacinto que precisa ser honesta. Com lágrimas, confessa que se casou com Juan apenas para irritar o pai, mas nunca imaginou que acabaria se apaixonando. Diz que foi ingênua em acreditar que poderia ser correspondida e agradece por terem sido tão generosos com ela, mostrando que as pessoas podem gostar dela pelo que é, e não pelo que possui. Despede-se emocionada, afirmando que seu filho teria sido muito feliz ao lado de avós tão incríveis, e sai, deixando os dois comovidos. Logo depois, Juan chega e recebe o apoio dos pais. Algum tempo depois, Camila conta a Priscila que Juan terminou tudo com ela, e tem certeza de que ele vai atrás de Mar. Priscila lembra que Mar é casada com Luiz, mas Camila revela que eles estão divorciados. Quando a amiga pergunta o que pretende fazer, Camila admite que não sabe, mas garante que não deixará o caminho livre para Mar e promete destruí-la. Mais tarde, Camila vai à empresa para conversar com o pai. Conta que terminou com Juan, e ele demonstra pesar. Ela admite que só o bebê os unia e que, apesar das diferenças, acabou se apaixonando. Revela também que o casamento foi apenas uma forma de se vingar de Luiz, mas no fim foi ela quem saiu machucada. Luiz pergunta o que pretende agora,
e Camila diz que gostaria de voltar para casa. Ele aceita a decisão com satisfação. Em um restaurante, Mar se encontra com Valéria, que desabafa sobre o dia difícil. Conta que Priscila se tornou a nova acionista da empresa e tentou tirá-la da posição de imagem da marca. Revela ainda que decidiu não cobrar pelos serviços até a empresa começar a lucrar. Mar pergunta por que ela tomou essa decisão, e Valéria explica que precisa mostrar confiança no projeto e também agradecer a Nicolas pelo apoio. Mar sorri e comenta que, na verdade, tudo é por causa de Nicolas. Valéria tenta negar, mas Mar insiste, dizendo que os dois se ajudaram muito nos últimos tempos. Valéria pede que tome cuidado com o que fala, pois ele tem namorada, e conta que a moça chegou de Boston para ficar com ele. Mar se surpreende e pergunta por que ele nunca comentou. Valéria responde que ele é reservado. Mesmo assim, Mar provoca, dizendo que os dois estão se enganando. Em seguida, pergunta como seria se Nicolas não fosse irmão de Arthur. Valéria respira fundo e admite que Arthur foi o amor mais intenso de sua vida, mas Nicolas é o homem perfeito para ela. Mar fica sem palavras, e Valéria se cala, tentando assimilar o que acabou de confessar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.